Você ainda acredita que o Tite é o técnico certo para o Flamengo? Hoje vamos falar sobre a desclassificação do Mengão nas quartas de final da Libertadores e como as decisões do Tite afetaram o resultado. Já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala a verdade sobre o Flamengo. E você vai ver como os erros táticos foram fatais para essa eliminação. A eliminação nas quartas de final e a revolta da torcida. A eliminação do Flamengo nas quartas de final da Libertadores é um reflexo direto da incapacidade de Tite em fazer o time funcionar. O técnico, que chegou com o status de salvador, não conseguiu dar ao Flamengo a consistência necessária nos momentos decisivos. Com uma equipe recheada de talentos, era esperado que o time ao menos apresentasse um futebol digno do investimento feito. O que se viu, no entanto, foi um Flamengo apático, sem garra e sem tática definida. A torcida naturalmente não perdoou. O barulho nas redes sociais foi ensurdecedor, com torcedores pedindo a saída imediata de Tite. A hashtag #ForaTite virou uma das mais comentadas, mostrando que a paciência com o treinador se esgotou. Muitos torcedores sentem que Tite traiu a confiança que depositaram nele e a frustração é generalizada. O técnico, que prometeu uma transformação no clube, entregou o oposto. Um Flamengo sem identidade e sem força. Expectativas grandiosas, desempenho pífio. Quando Tite assumiu o Flamengo, o clima era de euforia. Um técnico que havia comandado a seleção brasileira estava no banco do time mais popular do país. O que poderia dar errado? Bem, praticamente tudo. Desde sua chegada, o Flamengo apresentou um futebol cada vez mais burocrático e sem criatividade. A falta de jogadas ensaiadas, a ausência de um esquema tático bem definido e a insistência em jogadores que não rendem, tudo isso culminou na desclassificação. O que se viu nas quartas de final da Libertadores foi um time desorganizado, sem ideias claras e completamente perdido em campo. Tite, que deveria ser o estrategista, o mentor que mudaria a cara do Flamengo, mostrou uma total falta de capacidade para lidar com a pressão. A equipe parecia estar vagando sem direção, sem qualquer padrão de jogo. O treinador, em vez de fazer ajustes necessários, parecia preso às suas convicções ultrapassadas, insistindo em um futebol que claramente não funcionava. Tite e a pressão de um gigante, o técnico sucumbiu. Desde que chegou ao Flamengo, Tite enfrentou uma pressão enorme, o que já era esperado. Afinal, o Flamengo é uma máquina de expectativas. No entanto, o que não se esperava era que ele sucumbisse tão rapidamente. A desclassificação na Libertadores foi a gota d'água para uma torcida que não quer saber de desculpas. A pressão que Tite enfrentou era grande, mas ele falhou completamente em lidar com isso. Suas escolhas foram equivocadas, suas justificativas vazias e o resultado final foi desastroso. Para um treinador de sua experiência, é inadmissível não ter conseguido ajustar o time em uma competição tão importante. O peso da camisa do Flamengo parece ter sido demais para ele, e a eliminação apenas reforça a sensação de que Tite não era o nome certo para esse desafio. Falta de jogadas e mudanças catastróficas durante a partida. Uma das maiores críticas ao trabalho de Tite no Flamengo é sua incapacidade de desenvolver jogadas eficientes. O que se viu durante o jogo decisivo foi um time sem qualquer estrutura tática. Não havia movimentação ensaiada, triangulações ou jogadas de linha de fundo que pudessem causar perigo ao adversário. O Flamengo parecia um time de pelada, onde cada jogador tentava resolver sozinho, sem qualquer plano de jogo. As mudanças de Tite durante a partida não só não ajudaram, como pioraram ainda mais a situação. Ele tirou peças importantes quando o time precisava de criatividade e inseriu jogadores fora de posição, que não conseguiram trazer nenhuma melhora. Essas substituições parecem ter sido feitas sem critério, como se Tite estivesse jogando com o destino do Flamengo ao acaso. Em vez de tentar soluções ousadas, ele recuou para decisões previsíveis e conservadoras, demonstrando medo de arriscar. As substituições que afundaram o Flamengo. Se já não bastasse a ausência de um esquema tático funcional, as substituições feitas por Tite durante o jogo foram absolutamente desastrosas. Ele insistiu em tirar jogadores que poderiam fazer a diferença e colocou em campo opções que em nada ajudaram a equipe. Parece que o treinador estava mais preocupado em manter sua teimosia do que em tentar vencer a partida. O impacto dessas decisões foi imediato. O Flamengo perdeu qualquer chance de reagir. O time ficou mais lento, sem opções no ataque e completamente exposto na defesa.
as substituições não seguiram uma lógica que pudesse dar equilíbrio ao time. Tite pareceu completamente desorientado e suas escolhas tornaram a derrota inevitável. A torcida ficou perplexa ao ver o time desmoronar diante de um adversário que soube aproveitar cada erro. Falhas táticas gritantes e ausência de um líder, Tite falhou em um aspecto que deveria ser sua especialidade: a tática. O Flamengo não tinha uma formação coesa, as linhas estavam espaçadas e os jogadores pareciam não saber o que fazer em campo. A falta de compactação entre os setores deixou o time vulnerável e o adversário soube explorar essas falhas com facilidade. Não houve variações táticas que surpreendessem o adversário e o Flamengo pagou caro pela previsibilidade. O técnico não só falhou em montar uma equipe organizada, como também demonstrou falta de liderança. Um time sem uma direção clara em campo é reflexo direto de um comando técnico ineficaz. Tite, que deveria ser o líder, foi o principal responsável pela falta de identidade do time. Léo Ortiz, o guerreiro solitário. No meio de tanta confusão e desorganização, Léo Ortiz foi um dos únicos que conseguiu se destacar. Enquanto o time se perdia em campo, o zagueiro manteve a compostura e fez o possível para segurar a defesa. Sua performance foi muito acima da média em comparação aos seus colegas, e ele demonstrou que, ao menos no setor defensivo, o Flamengo tinha um jogador confiável. Ortiz foi responsável por desarmes precisos e conseguiu evitar um placar ainda mais elástico. Mesmo com a eliminação, ele mostrou uma entrega que faltou ao restante da equipe. O problema é que, sozinho, ele não conseguiu salvar um time que estava afundando. O futuro de Léo no Flamengo, um pilar em meio à ruína. Se há algo que os torcedores podem tirar de positivo dessa campanha desastrosa, é que Léo Ortiz pode ser uma peça-chave para o futuro do Flamengo. Ele foi uma luz em meio às trevas, e seu desempenho mostrou que, com um técnico que saiba como utilizá-lo, ele pode ser o líder da defesa rubro-negra. O Flamengo precisa de uma reformulação urgente, e Léo Ortiz deve estar no centro dessa reestruturação. Com mais jogadores comprometidos e um técnico que saiba aproveitar seu talento, ele pode se tornar o novo símbolo de um time mais sólido e organizado. O que o Flamengo deve mudar para não repetir erros? A eliminação na Libertadores expôs todas as fraquezas do Flamengo, e a principal delas foi a falta de comando técnico. Para evitar que novos fracassos aconteçam, o Flamengo precisa, em primeiro lugar, se livrar de Tite. Ele provou que não tem mais condições de liderar o time e que suas ideias estão ultrapassadas. Além disso, é crucial que o Flamengo busque jogadores com mais vontade de vencer e que haja uma mudança na mentalidade do time. A diretoria precisa agir rapidamente, trazer Então, galera, se vocês também acham que o ciclo do Tite no Flamengo já deu o que tinha que dar, comenta aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder mais nenhum conteúdo sobre os próximos passos